Olá, eu sou Elmo Bezerra e estou aqui para falar com vocês sobre um assunto bem interessante. O tema dessa palestra é Trindade, a mãe da Mãe de Deus. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto bem interessante. O tema dessa palestra é Trindade, a mãe da Mãe de Deus. Isso mesmo. Tema Trindade, a mãe da Mãe de Deus. Ao passo que você for assistindo ao vídeo, você vai poder compreender o porquê desse tema. Bem, antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de começar contando algumas experiências que têm ocorrido comigo já há algum tempo atrás e agora também recentemente. Quando nós fazemos um trabalho de porta em porta, trabalho de pregação, onde nós falamos da Bíblia e das boas novas do reino para as pessoas, quando nós encontramos os católicos, ou visitamos os católicos, aliás, quero mandar aqui um abraço para todos os católicos, são pessoas maravilhosas, que nós respeitamos muito, tenho muitos amigos católicos, meus colegas de trabalho, a maioria é católica. A minha família, boa parte são católicos. Meus pais eram católicos. Então o objetivo desse vídeo aqui, quero deixar bem claro, não é denegrir a imagem de nenhuma instituição. Não queremos denegrir a imagem da Igreja Católica e nem também questionar a motivação dos católicos. É apenas para esclarecer alguns fatos. Assista o vídeo até o final, você com certeza vai gostar. Então, como eu estava dizendo, quando nós visitamos as pessoas de porta em porta, e quando nós encontramos os católicos e conversamos com eles, inclusive muitos católicos têm nos recebido muito bem em suas casas, em seus lares, queremos agradecer a eles. Então, geralmente, ou muitas vezes, quando nós visitamos os católicos, nós passamos pela seguinte experiência. Acredito que não só eu, mas muitos de nossos irmãos de Testemunho de Jeová passam por isso. Então, às vezes, quando nós estamos ali conversando com os católicos, eles acabam confessando, até como um desabafo, acabam dizendo que alguns evangélicos criticam os católicos, a sua forma de adorar, de adoração. E alguns católicos até dizem que alguns chegaram até a tal ponto de, na sua casa, casa do católico, dizer para o católico tirar das paredes as imagens dos seus santos e queimar. Então o que acontece? Quando nós conversamos com os católicos e nós falamos bem a respeito de Maria, que é a Mãe de Deus para os católicos, então os católicos eles ficam surpresos, eles ficam admirados quando nós falamos de forma positiva a respeito de Maria. E agora há pouco tempo eu estava indo para o meu local de trabalho e passei por uma experiência seguinte. Eu dei carona para um senhor, até conheço ele, aqui da cidade onde eu moro, e ao conversar com ele até o meu local de trabalho, nós começamos a conversar e acabou falando de assuntos religiosos. E aí, quando eu falei de Maria para ele ficou assim, admirado, até me elogiou, nos elogiou muito, elogiou a Testemunho de Jeová, porque eu falei para ele que a Testemunho de Jeová respeitava muito a pessoa de Maria. E há pouco tempo,
Inclusive esse senhor, ele é uma pessoa bem católica e bem envolvida nos assuntos da igreja. Ele ficou feliz, eu percebi assim na atitude dele, de ver que nós, Testemunho de Jeová, embora não fôssemos católicos, nós temos uma visão respeitosa a respeito de Maria. E há pouco tempo também, no meu local de trabalho, conversando no computador, sistema que nós temos lá no trabalho, que conversamos com outros colegas de trabalho em outras cidades, e conversando com uma delas, então eu percebi que ela era católica, e quando eu falei para ela que a Testemunha de Jeová respeitavam muito a pessoa de Maria, e até que nós tínhamos um livro que falava sobre ela e de modo positivo. É interessante que quando eu falei que nós tínhamos um livro que falava de Maria, ela ficou um pouco receosa, achou que talvez nesse livro nós iríamos falar de forma negativa a respeito de Maria. Mas quando eu falei que não era bem assim, ela ficou admirada e também nos elogiou por isso e achou muito interessante. Então, é isso que acontece. Quando nós falamos de Maria de forma respeitosa, os católicos, eles ficam admirados e ficam felizes de saber que outra religião, ou uma religião que não é católica, tem um respeito pela pessoa de Maria. Então, por isso que também eu me senti motivado a fazer esse vídeo, para que mais pessoas possam assim saber qual é o ponto de vista, a visão que a Testemunha de Jeová tem a respeito da pessoa de Maria. Bom, mas nós vamos falar agora um pouquinho aqui como é que os católicos eles veem a pessoa de Maria. Lembrando mais uma vez que aqui nós não queremos denigrir a imagem da Igreja Católica e nem da motivação dos católicos. Por exemplo, se nós pegarmos uma reza da Igreja Católica, que é conhecida como Ave Maria, existe uma parte ali que diz assim: Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Diz aqui uma parte dessa reza, conhecida como Ave Maria, da Igreja Católica. Então veja bem, fica claro então que para os católicos, Maria é a Mãe de Deus. É assim que os católicos veem a pessoa de Maria. Se você perguntar a um católico quem é Maria, é claro que eles vão concordar que Maria é a Mãe de Deus. E nós respeitamos isso. Os católicos acreditam que Maria é a Mãe de Deus, e nós respeitamos a sua crença, a forma como eles veem. Mas aí surge uma pergunta: de onde foi que se originou essa crença de que Maria seria ou é a Mãe de Deus? De onde teve essa origem? É interessante que essa doutrina, ou esse ensino de que Maria é a Mãe de Deus, ela teve, vamos dizer assim, a sua origem, ou começou a tomar cor, ou a tomar forma, no ano de 325 era comum, quando o imperador Constantino, imperador de Roma, ele, com medo de perder o domínio sobre o seu reinado, o seu governo, porque estava havendo ali divergências de pensamentos a respeito de alguns ensinos, e Constantino, ele, para tentar unir o seu governo, o seu império, ele, no ano 325, na cidade de Nicéia, ele convocou um concílio, para que nesse concílio fosse ali falado ou decidido a respeito de um tema, se Jesus e Deus, o Pai, eram a mesma pessoa. Então, o que estava sendo considerado ali, ou que seria considerado nesse concílio, de Nicéia 325, era se Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Eu tenho comigo aqui, por exemplo, um livro História Universal,
de Oliveira Lima. E aqui na página 149, no parágrafo 1, diz assim: foi Constantino quem maior incentivo e facilidades prestou à convocação em Nicéia, na Ásia Menor, em 325, do primeiro concílio ecumênico, que definiu o credo cristão. E aí passa a mostrar aqui sobre o que era, que ali seria considerado, se Jesus era Deus, ou se Jesus e o Pai era da mesma substância, ou a mesma pessoa. Bem, e nesse decreto, Constantino, ele decretou que Jesus, sim, Jesus, ele era Deus, era a mesma pessoa, ou da mesma substância. No livro de H.G. Wells, que é um historiador bem conceituado, o livro também chamado História Universal, volume 3, se não me falha a memória, acho que é o volume 3, lá vem contando sobre esse concílio. E lá o livro ele relata que nessa reunião havia um homem chamado Ário que não acreditava que Jesus e Deus eram a mesma pessoa, eram pessoas distintas. E o livro relata que, por conta disso, Ário ele foi expulso do concílio, porque ele não concordava que Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Constantino, um imperador pagão, que não conhecia nada sobre Cristo, ele foi pela maioria, os que ali concordavam que Jesus e Deus eram a mesma pessoa, então ele decidiu que sim, que Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Bom, mas aí, o que aconteceu? Se decidiu que Jesus é Deus, Jesus é a mesma pessoa, ou que Jesus é Deus, então agora surgiu a seguinte questão: se Jesus é Deus, ele teve uma mãe. E quem foi a mãe de Jesus? Maria. Então veja bem, se decidiu que Maria, ou que Jesus era Deus, então Maria seria então a mãe de Deus. O ensino da Trindade então gerou uma confusão a respeito da identidade de Maria. Ao declará-la Theotokos, palavra grega que significa genitora de Deus, ou mãe de Deus, ao invés de ser apenas somente a mãe de Cristo, no caso a palavra grega Christokos, então esse concílio ele deu ali um início a essa crença, ou a esse dogma de que Maria seria a mãe de Deus. Então, estava ali sendo dado início nesse concílio 325, realizado por Constantino, onde disse que Jesus era Deus, gerou a confusão a respeito da identidade de Maria. Em vez de Maria ser vista apenas como a mãe do Filho de Deus, passou agora a ser vista como a mãe de Deus. É interessante que os líderes da igreja proclamaram-na oficialmente mãe de Deus em 431, agora no concílio de Éfeso. E o que levou a essa transformação? É interessante que eu tenho aqui uma citação de um livro. O tema do livro é Cruzando o Limiar da Esperança. Esse livro ele é do Papa João Paulo II. E veja só o que foi que o Papa João Paulo II ele disse nesse livro. Ele disse assim: a verdadeira devoção à Mãe de Deus acha-se profundamente arraigada no mistério da Santíssima Trindade. Então, claro que ao passo que se decretou, ou se acreditasse que Jesus era Deus, para formar a Trindade, então a Trindade gerou a confusão a respeito agora da identidade de Maria. Então, por isso que o tema, agora você vai entender melhor porque o tema, Trindade, a mãe da mãe de Deus. Porque foi por causa da Trindade, ou do ensino da Trindade, desse dogma, que daqui a pouco nós vamos ver que ele não é bíblico, que também se criou outro mito,
ou outro dogma, que Maria agora não era mais a mãe do Filho de Deus, mas a mãe de Deus. Conforme nós vimos aqui a citação de João Paulo II, do Papa João Paulo II, concordando que realmente o ensino da Trindade contribuiu para isso. Agora veja bem, as testemunhas de Jeová, como é que elas encaram a pessoa de Jesus? Será que nós acreditamos que Jesus é Deus? Ou é a mesma pessoa? Se você perguntar para uma testemunha de Jeová isso, é óbvio que elas vão dizer, não, nós não acreditamos que Jesus e Deus é a mesma pessoa. São duas pessoas distintas. Agora, será que nós temos base para isso? Bem, nós vamos pegar aqui uma Bíblia. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia bem conceituada, respeitada tanto pelos católicos como pelos protestantes. Nós vamos ver aqui o texto de Lucas, capítulo 1, e o versículo 32. E veja só o que esse texto diz. Na ocasião em que o anjo apareceu para Maria. Então veja só o que diz aqui na tradução A Bíblia de Jerusalém, em Lucas 1, verso 32, diz assim: Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará seu reinado, o trono de Davi, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora o versículo 35. Diz assim: O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, no caso sobre Maria, e o poder do Altíssimo vai te encobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então perceberam que a Bíblia ela é bem clara em afirmar que Jesus ele é o Filho de Deus e não o próprio Deus. Então Maria, ela sabia disso. Ela sabia que seria a mãe não de Deus, mas a mãe do Filho de Deus. É interessante notar também, aqui, vou pegar aqui outra versão que também é católica, inclusive uma tradução boa, que é a Bíblia Pastoral. Vamos abrir aqui em 1 dos Reis, capítulo 8, e o versículo 27, fala algo bem interessante, que evidencia de que, de fato, Maria não poderia se tornar ou ser a mãe de Deus, mas sim do Filho de Deus. 1 dos Reis, capítulo 8, verso 27, aqui na edição pastoral da Igreja Católica, o versículo 27 diz assim: Será possível que Deus habite na terra? Se não cabes no céu e no mais alto dos céus, muito menos nesta casa que construí. Então veja bem, aqui a Bíblia é bem clara em afirmar que ela não poderia ter gerado a Deus, Maria, mas sim o filho dele, porque conforme nós vimos aqui, nem mesmo os céus podem conter a Deus. Então, mostrando assim que de fato Maria ela se tornou a genitora do Filho de Deus e não do próprio Deus. Lembrando que nós respeitamos aos que acreditam que Maria é a mãe de Deus. Apenas estamos aqui mostrando os fatos. Bem, mas se você perguntar para os evangélicos, a maioria dos evangélicos, aqueles que se dizem evangélicos, se você perguntar assim: vocês acreditam que Jesus é Deus? Ou é o Filho de Deus? Então é óbvio que a maioria irá responder que Jesus é Deus, sim, é a mesma pessoa. Então nós queremos também aqui deixar bem claro que nós não estamos aqui para denigrir a instituição evangélica e nem tampouco aqueles que acreditam que Jesus é Deus ou que é a mesma pessoa. Apenas estamos aqui para esclarecer os fatos. Depois, à medida que você for ouvir, você poderá tirar
suas próprias conclusões. Então, se você perguntar isso para um evangélico, se ele acredita que Jesus é Deus ou Filho de Deus, é óbvio que eles vão dizer, ou acreditam que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Mas veja bem, nós vamos mostrar aqui alguns textos bíblicos que mostram que, de fato, Jesus, ele é o Filho de Deus e não o próprio Deus. São duas pessoas diferentes. Eu vou usar aqui a tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, publicada aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil, inclusive é uma Bíblia bem respeitada pelo meio evangélico. Nós vamos ver aqui o texto de Provérbios, capítulo 30, e o versículo de número 4. Provérbios 30, versículo 4, diz assim: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Agora, olha o detalhe interessante. Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então a Bíblia é clara em mostrar que o Pai é uma pessoa e Jesus Cristo é seu filho, é outra pessoa. Temos também aqui João capítulo 10, versículo 30. Lembrando que nós estamos usando aqui a tradução João Ferreira de Almeida. João capítulo 10, versículo 33, diz assim: Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. No 34 diz: Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, olha só o que Jesus declarou, sou filho de Deus? Então veja bem, Jesus em nenhum momento ele afirmava que ele era Deus. Mas aqui no texto que nós vimos, especialmente no versículo 36, Jesus ele afirmou que ele era o Filho de Deus e não o próprio Deus. No capítulo agora 14, também do Evangelho de João, é interessante, olha só o que Jesus ele reconheceu a respeito dele e do seu Pai, provando assim que Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Agora, como é que Jesus encarava a Jesus Cristo? Note, por favor, o versículo 28. João 14, 28, na tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. Agora olha o que ele afirma aqui: Pois o Pai é maior do que eu. Então veja bem, é claro a Bíblia afirmar que Jesus, ele não é a mesma pessoa. Jesus e o Pai são duas pessoas distintas. E aqui nós observamos que Jesus reconheceu que o Pai era maior, ou é maior do que ele. Bom, e talvez alguns evangélicos, ou algumas pessoas, possam dizer o seguinte: bom, mas esse texto de João 10, 28, quando Jesus reconheceu que o Pai é maior do que ele, é porque aqui Jesus estava na terra como homem. Então ele tinha mesmo que reconhecer o Pai como superior a ele. Será que isso realmente tem base? Bom, então eu vou ler um texto aqui agora, que agora não vai mais mostrar Jesus Cristo na terra como homem. O texto aqui já vai mostrar a Jesus Cristo no céu. E vamos ver então o que o Jesus Cristo ele reconheceu mesmo já estando no céu. Apocalipse, capítulo 3, na edição Almeida, revista atualizada. Então, aqui diz assim, Apocalipse 3, versículo 12, diz assim: Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Então veja bem, a tradução aqui Almeida Revista Atualizada, no capítulo 3 de Apocalipse 12, então aqui Jesus Cristo chamou ao Pai dele, já no céu, de meu Deus 4 vezes. Então é óbvio que a Bíblia afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. Então veja bem, quando a pessoa acredita que Jesus é Deus e não o Filho dele, então ele também vai ter que acreditar, ou deveria acreditar, que Maria é a mãe de Deus. Agora é óbvio que se você perguntar isso para os evangélicos, se você perguntar para eles se eles acreditam que Maria é a mãe de Deus, então é óbvio que eles vão dizer que não, Maria não é mãe de Deus. Bom, mas eles acreditam que Jesus é Deus. E Maria e Jesus teve uma mãe, que foi Maria. Então nós, Testemunho de Jeová, lembrando que nós não estamos aqui para denigrir a imagem de ninguém e nem questionar a motivação daqueles que acreditam que Maria é a mãe de Deus e nem que Jesus é Deus. Mas conforme nós vimos aqui na Bíblia, a Bíblia ela é bem clara em afirmar que Jesus, ele não é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus. Então é isso que as Testemunhas de Jeová acreditam a respeito de Jesus Cristo. Então quando nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e não o Filho de Deus, e não o próprio Deus, aliás, então é óbvio que nós não acreditamos que Maria seja a mãe de Deus. Lembrando que nós respeitamos os católicos que acreditam que Maria é a mãe de Deus. Mas pelo que nós observamos, Maria, ela não é a mãe de Deus, mas sim a mãe do Filho de Deus. Mas nós respeitamos então aqueles que acreditam nisso. Bom, mas o fato de as Escrituras não ensinarem que Maria é a mãe de Deus, isso não mostra, o fato das Testemunhas de Jeová acreditarem ou não acreditarem que Maria é a mãe de Deus, isso não quer dizer que nós não a respeitamos, que nós não a admiramos e que nós não procuramos imitar a sua fé e a sua conduta. Não, pelo contrário. Porque veja bem, o fato de Maria não ser a mãe de Deus, isso não tira dela um privilégio enorme que Maria teve, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Privilégio, hein? Imagine só, entre milhares de mulheres naquela época, Maria foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. É interessante que, às vezes, quando eu estou conversando com os católicos, e às vezes eu pergunto assim para ele, ou para eles, se Deus tivesse que hoje procurar uma pessoa como Maria, para ser a mãe do filho dele, você acha que ele acharia fácil, ou facilmente? É interessante que a maioria dos católicos, se não todos, concordam comigo que dificilmente encontraria uma pessoa tão pura, moralmente, espiritualmente, como uma pessoa de Maria. Então o fato de Maria não ser visto pela Testemunha de Jeová como a mãe de Deus, isso não quer dizer que Maria ela não foi uma pessoa privilegiada. Ela é privilegiada, porque Maria foi escolhida entre muitas mulheres para ser a mãe do Filho de Deus. Então Deus escolheu a pessoa certa para carregar na barriga o filho dele. Então, a Testemunha de Jeová, nós temos um respeito enorme pela pessoa de Maria. Porque Maria hoje, nós acreditamos, ela está no céu, e logo em breve Maria, ela fará muito pelas pessoas aqui na terra, quando o paraíso for estabelecido aqui, conforme nós acreditamos que essa terra será transformada no paraíso. Para mostrar para vocês como a Testemunha de Jeová respeitam a pessoa de Maria, vou mostrar aqui para vocês esse livro. O tema dele é Imite a Sua Fé. Então, na página aqui, por exemplo, 145, nós encontramos aqui um capítulo reservado para falar a respeito da pessoa de Maria. Eis a escrava de Jeová. Capítulo 17. E também na página 153 do mesmo livro, temos outro capítulo reservado para falar a respeito da pessoa de Maria. Ela tirou conclusões no seu coração. Então, quando eu falei, no início da palestra, quando eu falei para as duas pessoas, para os dois católicos que tinham um livro,
que reservava 2 capítulos para ser estudado em todos os salões do reino, em todo o mundo, sobre Maria, era reservado para falar sobre ela, então essas pessoas ficam admiradas de saber que existe uma religião que não é católica, que em suas reuniões falam a respeito de Maria. E falamos muito bem, nós não falamos de forma negativa a respeito de Maria. Então esse livro aqui você pode conseguir ele com uma testemunha de Jeová, ou você pode também ter acesso a ele entrando lá no site oficial da Testemunha de Jeová, que é o www.jw.org. É o site, lá você vai encontrar esse livro, você pode baixar, fazer para ouvir, para ler, da forma como você achar melhor. Então esse livro, ele foi reservado 2 capítulos para ser estudado em todos os salões do reino da Testemunha de Jeová no mundo inteiro para falar a respeito de Maria. Então, nós temos um respeito sim por Maria. Conforme sugere aqui o tema do livro, né, imite sua fé, nós procuramos, a Testemunha de Jeová procura imitar a fé de Maria, seguir o exemplo dela, de mulher de fé. Nós temos também aqui outro livro, publicado também pela Testemunha de Jeová, chamado livro Raciocínio à Base das Escrituras. É interessante que aqui na página 231 desse livro, também foi reservado um capítulo para falar a respeito de Maria. Maria, mãe de Jesus. Então aqui é interessante que aqui nós já colocamos Maria, como nós acreditamos, segundo o que nós vimos aqui nos textos bíblicos, que Maria é a mãe de Jesus, não a mãe de Deus. Então, aqui nós observamos outro livro que fala a respeito de Maria. E é interessante que nesse livro, aqui vem mostrando pelo menos 6 lições que nós podemos tirar de Maria. Vou citar aqui apenas 2, para você ver como é interessante a descrição de Maria nesse livro. Diz assim, ó: dar importância aos interesses espirituais, conforme Lucas 2,41, Atos 1,14. Por quê? Porque naquela época não se exigia que as mulheres, as esposas judias, elas não eram obrigadas a acompanhar anualmente o seu marido naquela longa viagem até a cidade de Jerusalém por ocasião da Páscoa. Mas Maria, ela fazia questão de acompanhar seu marido José para aprender, para escutar a respeito de Deus. Maria era uma pessoa que tinha uma forte fé, uma forte espiritualidade, ela dava valor às coisas espirituais. Então ela ia, mesmo que não fosse obrigada, porque ela queria aprender a respeito de Deus. E outra lição que o livro aqui menciona sobre Maria é que Maria, ela tinha uma pureza moral. Realmente Maria era uma pessoa que tinha uma excelente reputação, né? Tanto que foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. E também ainda outra, que citando, ela era diligente em ensinar a palavra de Deus aos seus próprios filhos. Então Maria era uma pessoa que ela reservava tempo para ensinar os seus filhos a respeito da palavra de Deus. É tanto que mostra que Jesus, com apenas 12 anos, já tinha um bom conhecimento a respeito da Bíblia. Por quê? Porque Maria, com certeza, ela se preocupava com isso. Ela tirava tempo para ensinar a seus filhos sobre a palavra de Deus. Jeová não adora uma pessoa de Maria, mas, por outro lado, nós temos um respeito muito grande por ela e procuramos viver como Maria viveu, procurando assim imitar a sua fé e a sua conduta. É tanto que, conforme nós mostramos, o tema do livro Imite Sua Fé fala sobre ela, para que as Testemunhas de Jeová possam seguir e imitar o exemplo de Maria. Então, nós vimos aqui que o fato é, Maria era a mãe do Filho de Deus, não do próprio Deus. O mito da Trindade deu origem à adoração a Maria como a mãe de Deus, conforme nós observamos. Então, aceitar Maria como mãe de Deus depende de se acreditar na Trindade. Então veja bem, se você acredita que Maria é mãe de Deus, você tem que acreditar na Trindade. E se você acredita na Trindade, no caso dos evangélicos, então eles deveriam também aceitar que Maria é mãe de Deus. Será que os evangélicos aceitam isso? Que Maria é mãe de Deus? Porque eles acreditam na Trindade. E a Trindade colocou Jesus como sendo Deus. Então, eu espero que esse vídeo tenha
ajudado você. Se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos católicos, com os evangélicos. Também queremos mandar aqui um abraço para os evangélicos, dizer que são pessoas também maravilhosas, respeitamos a todas elas. Não estamos aqui para denigrir a imagem dos evangélicos, nem questionar as suas motivações de aceitar a Trindade e de acreditar que Jesus é Deus. Apenas esclarecemos os fatos. Então compartilhe com os evangélicos, com os católicos, para que eles possam, se você gostou do vídeo, possam assim aprender sobre esse tema. Obrigado pela atenção e até logo.